Olá pessoal, aqui é o Rodolfo do InResidence e hoje a gente vai começar o podcast do projeto 100%. Estou aqui com o Igor e com a Suiene, os fundadores do canal. E o que é o InResidence? É um canal criado para compartilhar a experiência desses dois profissionais que ao longo de mais de 20 anos atuam no mercado como professores e profissionais de arquitetura. Igor, explica para a gente o que é resumidamente o InResidence. Então, o Rodolfo acho que ele apresentou melhor do que a gente o que é o canal do InResidence, né? Mas enfim, na verdade é o que ele colocou realmente, é um canal em que Suiene e eu resolvemos compartilhar uma série de estratégias, né? Uma série de processos que a gente vem aplicando ao longo de 20 anos e que a gente tem identificado, né, esses resultados, os resultados que são legais, os resultados que são positivos. E a gente resolveu compartilhar isso. E por que a gente resolveu fazer isso? Porque a gente identificou, ou seja, como você mesmo falou, entre os nossos alunos uma série de dificuldades e que a gente também já passou por elas e que a gente falou, não tem porquê a gente guardar isso só pra gente. Uma forma de compartilhar as experiências que a gente teve ao longo da nossa vida profissional, atuando no mercado, o que funcionou, o que não funcionou e a gente consertou pra gente poder daí dividir as nossas experiências e reduzir um pouco as dores aí dos nossos colegas de profissão, né? E o que eu acho que é o mais legal, assim, pra gente é um projeto novo. A gente ainda não completou um ano de vida, né? Olha só. Não completamos um ano de vida nesse projeto. Vai fazer aniversário. Vai fazer aniversário em breve, né? Enfim, ano que vem a gente vai fazer o primeiro ano de vida do projeto e a gente tem dedicado muita atenção. A gente tem recebido, eu sempre costumo comentar isso com a Sui, é um negócio, pra gente é muito gratificante, né? Porque em mais de 18, eu recebi, né, tanto eu quanto a Sui, mais comentários, enfim, feedbacks positivos em menos de um ano de idade do canal do que nos 18 anos que eu estou lecionando como professor. Então isso pra gente é muito gratificante e é um indicativo que a gente está no caminho certo. Exatamente. Então isso é um negócio legal. Sui, você falou um negócio legal, quais são os medos, as dores dos alunos que você identificou, você e o Igor, ao longo desses anos? Na verdade, assim, aqui em Brasília, dando aula na faculdade, a gente percebia uma dificuldade grande com o projeto executivo, até esse foi o nosso ponto inicial. Foi o gatilho, assim, né? A gente percebeu que os alunos tinham muito medo de fazer detalhamento porque não conheciam, né? E tinham pouco contato na vida profissional, né? Como estagiários, tudo. Então a gente percebia que isso era um grande problema na vida deles. E há 4 anos, quando eu comecei a dar aula na pós-graduação, viajando por todo o Brasil, dando aula, né, para profissionais que já estavam atuando no mercado, não só o medo do projeto executivo também era frequente, como algumas questões relacionadas a procedimentos de escritório, de gestão de escritório, da gestão do próprio projeto, né? E um dos aspectos também que a gente tem certeza que é um dos nossos maiores dos maiores insights assim, do canal realmente é a execução, acompanhar o projeto do começo ao fim, né? de uma ponta a outra. Então, os alunos eles sempre tinham o medo do executivo, o medo de captação de cliente, como que eu começo um negócio, como que eu transformo meu escritório realmente numa empresa, num negócio. Coisas que não são faladas na faculdade, né? Exatamente, né? Nem dá tempo da gente falar isso na faculdade. Então, hoje que vocês estão dizendo que o recém-formado ele não consegue seguir adiante na profissão por N motivos, entre eles o executivo é uma grande segurança e gerir também o próprio escritório, até fundar um escritório, né? O que a gente percebe hoje é que o profissional recém-formado, que tem pouco tempo de experiência no mercado, ele se sente muito inseguro e muito... ele não sabe muito bem por onde começar, né? Ele está despreparado para enfrentar uma série de dificuldades que a gente já enfrenta há um tempão. E tá tudo bem, né? Porque isso é normal acontecer, Sim. né? Você passa por um processo de formação que até eu acho legal a gente, e acho que é importante a gente mais ou menos qualificar as coisas no tempo, né? Sim. Ou seja,
digamos, cara, você entra numa universidade com 17, 18 anos. Sim. Né? O grau de maturidade das pessoas que têm entrado é cada vez menor. Né? Então, essa maturidade você vai adquirindo ao longo dos anos. E 5 anos, ou seja, dentro de uma instituição de ensino que tem, ou seja, a responsabilidade de formatar minimamente o profissional, cara, é muito pouco, assim. Né? Não tem condição de qualquer instituição de ensino, por melhor que seja, de qualificar esses novos profissionais com a excelência que normalmente o mercado demanda. E está tudo bem, é normal, porque do contrário o curso de arquitetura e urbanismo deveria ter 7, 8 anos e ainda assim faltariam algumas informações para que a gente tivesse profissionais qualificados e competentes para enfrentar esse mercado de trabalho que está muito difícil. A faculdade, na verdade, ela só vai gerenciar aspectos técnicos. Exato. Então essa insegurança é normal. E eu acho que até salutar que os estudantes, quando saiam, tenham realmente. Né? Os medos que normalmente a gente tem, eles são importantes a gente ter para que, inclusive, a gente construa alternativas para sanar esses problemas. Né? Então, eu acho que isso é legal e é importante realmente que isso aconteça. E tem várias alternativas, tem várias situações para que, tão logo o recém-formado saia, ou seja, do mundo acadêmico, ele comece gradativamente a passar por um outro período, que é de aquisição de experiência. Né? Então, eu acho que é muito importante os jovens arquitetos entenderem que esse período, essa faixa etária, né, dos 25 aos 30, é um momento em que ele tem que consolidar a formação dele, que ele tem que realmente investir muito, sem ter, infelizmente é essa a realidade, mas sem ter, na verdade, grandes pretensões do ponto de vista de remuneração, até para que lá na carreira frente, também, talvez, né? Até para que lá na frente o que ele está investindo nesses 5 anos, ele colha lá na frente. E, cara, vamos combinar. Se sair da faculdade com 24, 25 anos, se você investir mais 5 anos na tua formação, com experiência, com curso, com experiência na prática, quando você estiver com 30 anos, você está super novo, sim, capacitado, habilitado, e aí para responder à altura... E pronto para responder à altura as demandas que a sociedade acaba trazendo para a gente. E que, na verdade, é o que acontece um pouco em outras profissões e também no exterior, né? A gente vê, por exemplo, em medicina, você se forma, você não vai atuar no mercado antes de você fazer sua residência médica, né? Você está ali debaixo da asa de alguém para justamente você conseguir adquirir essa informação, essa informação da vida prática, né? E em outros países, isso também já acontece em arquitetura. Você também se forma arquiteto, você não vai abrir seu escritório. Seu bacharel, no caso, né? Exatamente. Você vai obter um título depois. Você vai obter um título depois de passar por essa experiência. Cara, é obrigatório. O cara tem que ter, sei lá, tantas horas de trabalho em uma empresa e depois ele ainda tem que fazer um exame de ordem. Tem que fazer um exame de ordem. Né? Que a gente ainda, aqui no Brasil ainda não tem, mas eu acho que dentro em breve vai ser uma necessidade em função do número crescente de escolas que vem aumentando significativamente e até com a questão do ensino à distância que também está se desenhando aí no nosso país. Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento. Né? E uma questão também de qualificar o aluno nesse período, ele também qualifica o mercado, né? Sem dúvida. Porque aí você tem profissionais, colegas de profissão também. E isso que você colocou, acho que é muito importante, porque você qualifica o aluno, você qualifica o profissional e, cara, qualificando tudo, você cresce o processo como um todo e qualifica a imagem do profissional arquiteto e urbanista. Que aí valoriza para a sociedade. Que poucas pessoas ainda sabem o que é o profissional e o que a gente faz como atividade. E que, se não me engano, esse é um dos aspectos que foi abordado numa recente pesquisa do CAL, como um dos principais motivos, né, de insatisfação da profissão é exatamente, se não me engano, são 52% da população de arquitetos no Brasil que se sentem desvalorizados, que um dos principais motivos de sair dessa área de atuação é a falta de valorização profissional. Metade. Isso é um número enorme, né? Sim, dá. Então, 50 mil arquitetos. Então a procedência que vocês buscaram para criar o canal foi essa, foi de realmente então qualificar as pessoas, tendo em vista todas as inseguranças que vocês identificaram ao longo do mercado, dando na graduação, na pós. E acho que também o desejo que a gente tem, não só enquanto professores, enquanto profissionais, mas acho que enquanto ser humano, né? Enquanto pessoas que querem ver realmente uma cidade melhor,
construções mais bacanas, Sim. porque a gente sabe o impacto que a arquitetura gera na vida das pessoas, no bem-estar do ser humano. Né? E tem um outro aspecto, né? Quando a gente criou o canal, a gente identificou, não foi uma coisa gratuita, é uma coisa que a gente maturou durante quase 3 anos em conversas, assim, não era esse formato, né? Mas a gente foi conversando, é um projeto que vinha se arrastando, e aí a gente conseguiu envolver a turma toda, você está aqui inclusive com a gente desde o início, o Carol que está ali do outro lado da câmera e o Ernest que está ali também batendo papo com a gente, mas a gente realmente foi construindo isso para compartilhar essas experiências. E compartilhar o quê? Um pouco do que a gente teve como vivência, que foi no escritório do Sérgio. Então isso que a gente está dizendo, que o cara sai, não tem experiência, se sente inseguro, a gente também passou por isso, a gente conta isso num vídeo, num dos vídeos do canal que é da nossa história. Mas o fato da gente ter trabalhado com um profissional experiente, que nos capacitou, ou seja, a residência que nós fizemos no Sérgio, que deu para a gente a segurança necessária para a gente atuar no mercado, é o que a gente está dizendo aqui. E o que a gente construiu no canal é acreditando que essa trajetória, no nosso ponto de vista, existem outros, a gente respeita, mas no nosso ponto de vista é, digamos, o caminho mais adequado para que todo profissional consiga exercer a sua profissão na plenitude. Né? Então acho que é um pouco essa a ideia. É uma metodologia que funciona. A gente viu, a gente testou na nossa vida e a gente percebe que funciona. E tem uma coisa que eu costumo falar, né? Realmente, essa experiência que a gente teve com o Sérgio, ela foi definitiva na nossa vida. Eu tenho convicção de que se a gente não tivesse passado por essa residência em arquitetura no escritório do Sérgio, as nossas vidas profissionais seriam muito diferentes. Muito diferentes. Como a gente vê, a gente teve, quando a gente saiu, a gente teve outras possibilidades, outras oportunidades. Sim, sem dúvida. Né? A gente vê os outros colegas e a gente acredita no que a gente está fazendo hoje porque a gente viu, né, o tanto que isso trouxe de benefício para as nossas vidas. E eu acho que talvez o fato de nós não estarmos dentro dessa taxa de 52%, né, que não se sentem valorizados, é claro que a gente tem também determinados momentos que a gente, não estão entendendo o que a gente está querendo, o que a gente se propõe a fazer, mas talvez o fato de a gente não se sentir tão desvalorizado e ter um vínculo tão grande com a profissão é justamente pelo fato de a gente ter passado essa experiência lá no escritório do Sérgio. Então acho que isso é um ganho, é um salto, e é o que a gente tanto recomenda quanto a gente tenta, de alguma maneira, trazer boa parte das pessoas, né? Ou seja, utilizando esse veículo, né, online para estar junto da gente. Eu acho que uma coisa importante é assim, não é que tudo que a gente vive profissionalmente, não é que é um mar de rosas. Não. É longe disso, né? Mas eu acho que a gente consegue ter um pouco mais ali de controle da situação. Sim, então vocês estão se propondo a fazer a residência para essas pessoas que estão se formando e não estão achando o caminho, não estão conseguindo identificar o sucesso, enfim, alcançar o objetivo. E até porque a gente vê, por exemplo, que o cara se forma, ele tem dificuldade de se inserir no mercado. Muitas vezes ele tem dificuldade até de encontrar um escritório para ele trabalhar, né? Porque o mercado realmente está um pouco mais enxuto, tá? Então, a gente não consegue absorver uma quantidade grande de pessoas nos nossos escritórios, né? A gente tem equipes, mas a gente não tem equipes que são grandes. E é uma forma que a gente encontrou, inclusive, de compartilhar com muito mais gente daí, né? Para que a gente não restrinja essa experiência, essas informações que a gente recebeu com um grupo muito pequeno. Que foi o que aconteceu lá no Sérgio. Pouquíssimas pessoas tiveram oportunidade. A gente identificou uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? O que nós vivenciamos foi bacana, vamos compartilhar, ou seja, com um número maior de pessoas, da maneira com que a gente tem hoje disponível, que até então a gente não tinha. Gente, então se você está assistindo, não está preparado, se você não ganhou com essa causa aqui, cola neles, porque eu vou te falar, viu? Com uma causa dessa, eles ajudarem todo mundo, pelo amor de Deus, né? Se inscreve e começa a ver esse negócio, acompanha, que os dois aqui são feras. Então, Sui, você falou um pouquinho tempo atrás ali de metodologia. Sim. O que é o Projeto 100%? O Projeto 100% é uma masterização dos processos gerenciais de escritório e projeto que a gente desenvolveu ao longo desses anos todos. Então, o Projeto 100% está dividido em 5 módulos, né, que são 5 passos e 5 estratégias para a gente conseguir se inserir bem no mercado e se sentir seguro para a gente atuar profissionalmente.
Pô, que legal. E, que legal. E a ideia do projeto 100% é justamente essa, assim, ou seja, esses 5 passos, né, que a gente trata assim, de todos os aspectos que realmente estão envolvidos na nossa produção, desde os aspectos de gestão, de produção, enfim, das questões de viabilização do teu trabalho, de fiscalização de obra, de publicação, a gente tenta abranger praticamente todo o trabalho, né, na sua plenitude, para a gente conseguir realmente dar as informações necessárias para as pessoas que estão conosco entenderem esse processo como um todo. Né? Que é um ciclo de vida do projeto. Né? Então, por projeto, vamos ter uma visão um pouco mais ampla, porque não é o projeto, não é projeto só de arquitetura. Exatamente, é o projeto do empreendimento. Exato. Né? Então, é o ciclo de vida do empreendimento, que é desde a concepção, e essa concepção está relacionada à gestão, né, do processo. A concepção, então, do seu projeto, que seja o escritório, sua carreira. Exatamente. Né? Então, corresponde ao primeiro passo, que é a gestão da parte de escritório, né? Depois a gente passa por um outro ponto, que é a gestão do projeto propriamente. Então, envolve toda a parte projetiva de arquitetura. Depois a gente passa por uma outra etapa, que é a viabilização desse... Saiu do papel, como é que a gente consegue executar, transformar isso em matéria, né, em algo construído, que afinal de contas é uma coisa que a gente bate muito no martelo, né? Se você acha, você é um profissional de projeto, seja de arquitetura, de engenharia ou de design, se você acha que o seu produto é o projeto, você está redondamente enganado, seu produto não é esse, né? Seu produto está lá na ponta com o seu cliente satisfeito, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Né? Então, o terceiro passo é essa viabilização. Né? Então, isso está relacionado às parcerias, porque a gente não projeta sozinho, né? Não só os nossos escritórios têm equipes, a gente entende isso, mas não é só a equipe do escritório, mas a equipe que está fora do escritório também. Né? São os outros profissionais que trabalham ou projetando, ou fornecendo um produto ou serviço, né? E depois a gente tem a parte de realmente acompanhar a execução dessa ideia para se transformar em um objeto construído. E por último, que é o nosso quinto passo, então é realmente a parte de divulgação do nosso trabalho. Como você vai mostrar o seu trabalho. Para que isso te gere novos contratos. Como, onde, né? Exatamente. É importante a gente identificar cada orientação que você vai fazer do ponto de vista de publicação. Tem as orientações. Eu vou fazer para o portal, sei lá, no ArcDaily. Tem uma formatação específica. O Instagram, ou eu estou com a intenção de mandar o meu projeto para uma Bienal, entendeu? Enfim, tem uma formatação. Tem certos cuidados, né? Tem estratégias que são, enfim, muito peculiares para cada tipo de mídia que você decide divulgar o teu trabalho. Isso que a Sui colocou é um negócio muito legal para a gente identificar, retomando um pouquinho o que a gente já comentou, o que acontece, ou seja, o que é típico, né, do ponto de vista da nossa profissão. Né? O típico é assim, o estudante se forma, é um jovem arquiteto, e aí ele consegue, com muita dificuldade, mas consegue, vai conseguir, é normal que aconteça isso, elaborar um projeto de arquitetura, ou seja, ser contratado para elaborar um projeto já é um passo difícil. Então, já o fato de você ter que redigir um contrato para ser contratado não é uma coisa muito fácil. Né? Então, você conquista o teu cliente, fecha o contrato, elabora o seu projeto a contento, atendendo as expectativas do cliente, você entrega o seu produto e acabou, certo? Não, tá errado, tá completamente errado. E a gente demorou muito para entender que esse não era só o nosso trabalho, inclusive fruto da própria formação que nós tivemos lá no Sérgio. Nós entendíamos que o nosso trabalho encerrava no momento da entrega do projeto. E esse é o grande equívoco da grande maioria dos profissionais. Né? Isso pode parecer, de uma certa maneira, óbvio para alguns colegas, mas para a grande maioria não é. Por quê? Porque o que a gente aprende durante os 5 anos da faculdade, o nosso mindset, a cabeça da gente está formatada para elaborar e entregar o projeto, elaborar e entregar o projeto. E a gente não vê além, a gente não vê tudo o que envolve no processo sequencial para você viabilizar o teu trabalho. E a gente sofreu muito com isso, demorou muito para que a gente conseguisse entender, para cair a ficha que, eu preciso estar junto do meu cliente, seja ele qual for, para poder de fato atendê-lo e viabilizar realmente a execução do nosso trabalho, que é o que a Sui falou. Não é o projeto, ou seja, não é... O cliente não quer o papel. O papel. Ele inclusive encara o projeto como
digamos, um mal necessário, ou seja, cara, eu tenho que fazer o projeto, e daí talvez a pouca importância que a gente tem culturalmente do ponto de vista do investimento em projeto, né? Então, o cara quer ver a obra concluída, quer ver a obra, ele quer não morar, quer usufruir, né? Até porque o projeto para ele como leigo não diz absolutamente nada. Ele só saiu com mais um problema. Exatamente. Não, quando a gente entrega um catatal de desenhos de parafuso para o cliente, você está entregando, na verdade, um problema. Um problema que ele não tinha. Exatamente. Você criou um problema. Você criou um problema. Você adicionou um problema para ele. Tá vendo? Você adicionou um problema. Toma cuidado. E por isso que ele não quer pagar por esse problema, entendeu? Esse é o problema. E aí ele não quer. Deus me livre ter problema, né? Mais um problema. Mais um problema. Aí você, enquanto você vai precificar o teu trabalho e fala que o teu projeto vai custar tanto, eu falei, cara, eu tenho que pagar tanto por mais um problema? Não quero isso. Né? Então, isso é uma coisa que a gente identificou e recentemente, né, a pesquisa que a SUI sempre levanta, que é a pesquisa do CalBR, cara, é assim, é assustador como as nossas percepções e as vivências que nós até então temos, né, e tínhamos e temos, elas realmente estão alinhadas com o que o Cal obteve como resposta desse censo que ele fez junto aos arquitetos. Né? O que acontece? A gente tem aí praticamente... me relembra os dados. 85 mil arquitetos mais ou menos no Brasil. Isso vai dobrar em muito pouco tempo. Muito pouco tempo, né? Mas, ou seja, a faixa etária, né, quase... Dá mais ou menos 40%. 40% de 25 a 34 anos. 25 a 35 anos, 10 anos, né, de 25 a 35 anos. É a grande maioria que está atuando no mercado. E dessa maioria, acho que 40%, né, acho que... Enfim, eu não me recordo dos números, você lembra? Assim, de quê? 40% acho que executam, 34% atuam como autônomo na elaboração de projetos de arquitetura e só 16 estão vinculados à obra, à execução. Então vocês vejam como isso que eu comentei agora recentemente é realmente uma verdade. Né? Ou seja, a gente está habituado a entregar o produto. Entregar o projeto e acabou. A gente não está participando de uma fase importantíssima do processo como um todo, que é de estar junto na obra para viabilizar o nosso trabalho. O que é muito curioso, porque a gente não tem esse histórico de não acompanhar obras no Brasil. Ao contrário, se a gente for olhar para a arquitetura modernista, até para a construção de Brasília, a gente tem exemplos de arquitetos que estavam enfiados na obra. Né? Olha o Lelé, por exemplo, até o próprio Niemeyer. O Milton Ramos. E provavelmente, ou com certeza, só saíram porque eles estavam lá, né? Exatamente. A própria Nina, né? Nós mulheres somos a maioria de arquitetos no Brasil. No Brasil, né? 61%. A Nina estava enfiada na obra o tempo inteiro. Né? Ela desenhava, resolvia problemas na obra. Né? Então a gente está identificando que eles não estão indo para a obra. Isso. Não estão fazendo posse do projeto. Então é o que a gente estava conversando um pouco mais cedo, né? Aquela metáfora que a gente tem do médico. Isso, você tem um problema, você vai operar. Só que o trabalho do médico não é simplesmente operar e acabou. Você fica ali internado. Ele tem toda a consulta depois, avalia como é que está seu estado de saúde. Vai tirar os pontos. Então é como se fosse não é um pós-venda, mas é um pós que você tem que dar seguimento. E qual que é esse pós? No nosso caso? No caso da arquitetura. No caso da arquitetura, a gente tem que entregou o projeto, cara, tu tem que ir atrás dos parceiros, ir atrás dos fornecedores, chamar os parceiros para dar um orçamento em cima do projeto que você elaborou, ajudar. Isso é outro problema que acontece. Então viabilizar. Cara, é uma loucura e a gente sabe disso porque a gente está atuando no mercado. Você chama 3 profissionais que vão passar uma proposta de execução da obra. Os caras montam umas tabelas, assim, umas paradas muito loucas, umas tabelas assim, cheias de informação e tal. Cara, é outro problema que o cliente tem. Ele não consegue, até porque a forma com que vai apresentar é diferente da outra. Você imagina entregando isso para um leigo. Não, exatamente. Eu acho que a gente tem que ter uma atitude de empatia até. Se você se colocar no lugar do cliente... Tá maluco, você não ia fazer nunca um projeto de arquitetura. Eu tô quase desistindo desse negócio. Não, eu penso o seguinte, né? A gente vende serviço. Vender serviço é muito difícil. Já é muito difícil. O cara, se a gente se colocar no lugar do cliente, ele tá indo te procurar, você vai entregar uma proposta para ele de X mil, o cara vai assinar, vai fazer o primeiro pagamento de alguma coisa que ele não sabe o que ele vai receber e nem se ele vai gostar. É muito difícil isso, né, pro cliente. É complicado. E aí pensa na obra que tem um volume
né, de grana muito mais alta. Então, aí se você vai dentro do que você colocou, desse comparativo, nosso trabalho, cara, você tem que dar continuidade. Imagina, alguém prescrevendo alguma coisa adicional para o seu cliente, sendo que você, entre aspas, seria o médico da estrutura como um todo, não soubesse do que o cara está sugerindo para o teu cliente. Pô, não dá. Complicado. Você tem que estar lá, acompanhar lá os 3, 4 orçamentos que você pediu, chamar todo mundo para a mesa. Cara, o arquiteto tem que orquestrar esse trabalho como um todo, entendeu? Então ele tem que estar lá, avaliar, trazer o cliente, explicar, e às vezes a gente tem dúvida também quando a gente se recebe, tem que chamar os caras para eles, de uma certa maneira, ajudarem a gente a compreender todo o processo e toda essa estrutura que foi montada. Então a gente tem isso, cara, e aí ele vai tomar a decisão dele, o cliente vai falar, não, isso aqui me parece interessante, e você, evidentemente, vai respaldá-lo na decisão que ele tomar. Claro que você não... E aí tem outra coisa, tá? Isso é um negócio que eu acho que é importantíssimo. Esse é um trabalho teu, arquiteto, que você vai fazer, e você não vai cobrar nenhuma comissão adicional pelos caras que vão te passar essa proposta, nada por fora. Você está trabalhando para o teu cliente. É por isso que quando você for fazer uma proposta lá atrás, lá no início, é importante você ter realmente esse entendimento do processo como um todo, porque você vai continuar trabalhando e você precisa ser remunerado para isso. Então tem que saber precificar também. Tem que saber precificar. E não é fácil, a gente também tem dificuldade. A gente enfrenta dificuldade com os nossos clientes porque eles não entendem realmente esse processo como um todo. Né? Tá aí, se tiver algum cliente aí olhando, cara, é importante para vocês entenderem o nosso trabalho para que realmente a gente consiga explicar adequadamente. E é um trabalho que tem que ser cobrado, né? Porque dá muito trabalho para a gente também. Tem que acompanhar, né? A diferença do cliente para a gente é que a gente consegue entender essa informação toda e sintetizar a informação. Então dá muito trabalho, pra caramba. Né? Até porque, né? Olha lá, vamos de novo pegar o exemplo. Assim, cara, eu vou fazer como é que chama? Um eletrocardiograma. Beleza, o teu médico vai lá, receitou e tal. Você vai lá, pega aquela folhinha que você... cheio daqueles negócios assim, você olha para isso. O que é isso? Cara, é a mesma situação. Você precisa de um profissional. Do teu cliente recebendo vários orçamentos, várias planilhas, entendeu? Você não pega aquele eletrocardiograma e leva para o teu médico. Sim. O teu médico não recomendou você fazer esse exame em algum local que de fato seja confiável. É isso, é a mesma coisa, então, para a arquitetura. A gente tem que, na verdade, fazer com que haja esse entendimento e a gente entender que a gente precisa orquestrar esse processo como um todo. Caso contrário, não possa sair do jeito que vocês imaginaram. Esse é um grande problema. A chance de você ter construído, se você não participou do processo, a chance de você ter construído um negócio totalmente diferente é de 90%. Isso. E aí você não pode reclamar. Porque você não fez o seu papel. E olha, e aí eu acho que tem um pulo do gato que é fantástico, na verdade, porque isso é uma oportunidade de negócio. Né? Você está vendendo de novo para o mesmo cliente. Exatamente. Você não tem o custo de você fazer o marketing todo de novo, porque o cliente já está conquistado. Né? Você já tem um relacionamento com ele. E eu não estou falando isso de má fé, não. Ao contrário. É justamente porque você quer contribuir, você quer fazer com que o objetivo dele seja ficar bem, né? Que o investimento todo que ele está fazendo não vá por água abaixo. Então, é uma oportunidade de negócio para o seu escritório e é uma oportunidade para o seu cliente de ter aquele sonho dele realizado. E outra, né? E é uma segurança que você, enquanto profissional, tem de ver o teu trabalho ser executado da maneira com que você idealizou. Porque se você não acompanhar esse processo, ele vai degringolando. Lá na frente, é o que normalmente a gente escuta. Mas esse projeto não foi o que eu projetei. Exato. E assim, é normal que isso aconteça. Já aconteceu com a gente. Por quê? Porque ou o cliente não teve a percepção da importância do nosso papel durante todo o processo, e aí acontece, né? Ou seja, o projeto acaba derrapando e a execução idem, e aí a gente não fica satisfeito. Você não tem lá na frente um produto legal, um portfólio para poder apresentar e conquistar outros clientes. Exatamente. Então a gente precisa fechar o ciclo. Então a ideia do projeto 100% é essa. É a gente contribuir e divulgar conteúdos que estejam vinculados a esse processo como um todo, né? Para fazer com que boa parte das pessoas que estão nos acompanhando comecem a mudar a mentalidade, a rotina de fato do arquiteto.
Então, talvez esse seja o nosso grande sonho, né? De fazer com que as pessoas entendam realmente. E mostrar que não existe um milagre, existe um método, né? E realmente, assim, se você aplica o método, funciona. Então, você realmente tem daí um projeto 100% de satisfação sua, do cliente. E assim, projeto, como você comentou lá no início, que você perguntou pra gente, é projeto em todas as etapas, desde a gestão, desde a produção, desde enfim, da questão de você viabilizar, de você fiscalizar, de você publicar, mas é um projeto 100% também do teu comprometimento para que todo esse trabalho aconteça. Que maravilha. Então, é 100%, ou seja, do empreendimento, mas 100% do empreendedor, que no caso é você. Né? Então a gente precisa tratar toda essa ideia como um conjunto, para que a gente consiga realmente levar para as pessoas, para os nossos alunos recém-formados que saem da faculdade, a necessidade do arquiteto estar envolvido e estar realmente vinculado desde o início até a cadeia final. O arquiteto então tem que ver como um negócio também, a própria empresa, né? Ele não pode pensar só no projeto. A empresa dele é um negócio, o projeto do teu cliente também é um negócio. Seja ele de pessoa física ou de pessoa jurídica, aquele projeto, aquele contrato é um negócio, né? Que tem que gerar lucro para todo mundo. Então a ideia é essa. Essa foi a iniciativa que a gente começou a costurar há 3 anos e há menos de 1 ano a gente está aí divulgando conteúdo nesse sentido para poder atingir o maior número de pessoas. Então esse é o projeto 100%. Gente, maravilha esses dois, né? Vai continuar agora sempre tendo esse canal aqui com a gente, Projeto 100% Podcast. Hoje a gente falou um pouquinho de como nasceu, né, o método, como é que nasceu o canal. Nas próximas semanas a gente vai ter conteúdos dos mais diversos, abordando todas as áreas. Não deixe de acompanhar o podcast, vai estar em todas as mídias sociais. Igor, Sui, obrigado, foi incrível. Espero que vocês tenham curtido. Acompanhem, vocês querem falar mais alguma coisa? A gente só tá super feliz, né? De com certeza. Ainda mais com o Rodolfo aqui agora. Então se inscreva. Ele tá muito sério, não é assim não. Vocês vão ver daqui gente, no começo. Daqui a 3 episódios ele vai descambar. O negócio vai Então, o terceiro episódio, tudo os segredos de Rodolfo revelados. É sério, gente. Se inscreva no canal, entre no site, comece a acompanhar. Manda as perguntas nos comentários, que é super importante para eles também tirarem as suas dores, as suas dúvidas. Você que está no mercado, não está conseguindo atingir os resultados ou que está recém-formado, enfim. Manda nos comentários que assim vocês vão conseguir ter dos dois o melhor feedback para vocês. É isso aí. Falou, gente. Um abraço. Até mais. Tchau.